respeito, o tema seria o resgate de um missionário. Glórias a Deus. Assim como uma alma tem muito valor, o apóstolo Pedro tinha um valor enorme para Jesus. E Jesus, ele foi até o encontro ali do apóstolo Pedro. Nós vemos ali no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, que mostra a chamada de Pedro. No capítulo 5 de Lucas, diz que Jesus pediu para Pedro emprestar para ele um dos seus barcos. E Pedro emprestou um barco para Jesus. E Jesus, ele usava esse barco para sentar-se e ensinar as multidões. Ele pediu para Pedro: ó Pedro, me empresta o seu barco. E Pedro fez esse favor para Jesus, emprestou esse barco. E Pedro usava esse barco para anunciar, e Jesus usava esse barco para anunciar o Evangelho. E depois que Jesus ensinou as multidões, Jesus falou para Pedro, diz assim: olha, Pedro, você vai até o alto mar, e ali você lança a rede, porque você vai pescar, lança a sua rede. E Pedro falou: olha, Senhor, mas a noite toda nós estivemos pescando e nós não apanhamos nada. Glória a Jesus. Isso me faz entender de que quando nós fazemos as coisas, mas se Jesus não estiver no meio daquilo que você faz, não tem fruto algum. Você não prospera em nada se Jesus não estiver na frente daquilo que está nas suas mãos. Glória a Jesus. Mas quando Jesus, ele dá uma ordem para você e você faz aquilo que ele te manda, você pode ter certeza que foi assim que aconteceu com Pedro. Quando ele recebeu essa ordem de Jesus: olha, Senhor, eu passei a noite toda e não peguei nada, mas segundo a tua palavra eu vou novamente pescar. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele, quando foi pescar, a quantidade de peixe que veio foi tão grande que as redes começaram a rasgar de tanto peixe que havia naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro ficou impressionado com aquilo, e ele chegou diante de Jesus e falou: olha, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ficou impressionado do que Jesus fez. Às vezes nós ficamos impressionados do que Jesus faz na nossa vida, mas nós sabemos que por nós mesmos nós não temos condições de fazer nada. Se não fosse o Senhor, aleluia, em nossas vidas, nós nem conseguiríamos levantar da cama pela manhã para ir trabalhar. Mas nós sabemos que o Senhor é conosco, e por isso que nós avançamos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus falou assim para Pedro: olha, Pedro, você não precisa temer, porque a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem, quando Jesus falou para ele: olha, você vai ser pescador de homens, é algo que, para quem não conhece a palavra de Deus, ou a primeira vez que nós lemos, nós ficamos impressionados. Mas como assim, pescador de homens? Mas essa era uma palavra conhecida pelos gregos e romanos, e que significava persuadir as pessoas e apanhá-las com a verdade. Então Jesus está falando para Pedro: olha, Pedro, agora você vai persuadir as pessoas e você vai pescá-las, mas é com a minha palavra, com a minha verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que Pedro deixou tudo e começou a seguir ao Senhor. Que coisa impressionante, né, meus irmãos? Depois que Jesus chamou a Pedro, ele deixou tudo para trás. Tudo perde o valor para nossas vidas quando nós conhecemos a Jesus. Louvado seja Deus, porque Ele é o maior tesouro que nós temos. Ele é a maior riqueza que o homem pode ter, é Jesus. Ter Jesus na vida é algo muito valioso, é algo que não tem preço. Aleluia, é algo que não tem como quantificar. Ter Jesus em nossas vidas, isso é a coisa mais maravilhosa que alguém pode alcançar, é receber a Jesus como seu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, ele fez isso. Ele começou a seguir a Jesus. Ele começou a aprender com Jesus. Ele começou a andar com o Mestre. E ele começava a ouvir as riquezas da palavra de Deus. Jesus começou
começava a falar para ele sobre o céu, Jesus começava a falar para ele também sobre o inferno, que ele tinha que tomar cuidado, aleluia, que ele tinha que trilhar o caminho reto, porque Deus tinha um céu para ele, louvado seja o nome do Senhor. E Pedro foi absorvendo aquelas palavras, ele ia aprendendo com Jesus, como é maravilhoso seguir a Jesus, como é maravilhoso ter Jesus como nosso Salvador. Louvado seja Deus. Certa feita Jesus chegou para Pedro: olha, Pedro, quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E Pedro disse: olha, Senhor. Os discípulos começaram a falar: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem Jeremias. E Jesus perguntou: e vós, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levantou intrepidamente e falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o Senhor. Ele entendeu de que ele não andava, aleluia, com qualquer pessoa, mas ele andava com o próprio Deus vivo. Louvado seja Deus, que estava ali dentro de Jesus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro entendeu de que ele estava andando ali com o Messias, com aquele que era tão aguardado, com aquele que era tão esperado pelos judeus, que muitos não viam ele assim como o Salvador do mundo, mas Pedro teve aquela revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E continuando a caminhada ali de Pedro, Pedro foi caminhando e Jesus foi falando: olha, Pedro, é necessário que o Filho do Homem pereça, é necessário que o Filho do Homem seja entregue e ele seja crucificado. E naquele momento de vacilação, o inimigo entra em Pedro e diz para ele: Senhor, jamais isso vai acontecer contigo, jamais vai acontecer isso com o Senhor não vai morrer. E Jesus olhou para ele e falou assim: para trás de mim, Satanás, porque tu só sabes as coisas deste mundo, mas não sabes as coisas dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele foi um discípulo, aleluia, apaixonado ali por Jesus, com falhas, com dificuldades. E a maior falha de que Pedro teve se encontra em João, no capítulo 13, no final desse capítulo. E Jesus começa a dar as últimas instruções aos discípulos. E ali Jesus fala: olha, é necessário que eu me entregue. No versículo 34, Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Aí Pedro chegou para Jesus e falou assim: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu para ele: para onde eu vou, não pode seguir-me agora, mas depois você vai me seguir, Pedro. E Pedro disse: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti eu vou dar a minha própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus olha assim para dentro de Pedro e fala assim: Pedro, você vai dar a sua vida por mim? Na verdade eu te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres me negado 3 vezes. 3 vezes, Pedro, você vai me negar. E quantas vezes nós não negamos a Jesus? Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Muitas vezes nós negamos a Jesus. Nós colocamos Jesus muitas vezes em segundo lugar, em segundo plano. Quantas vezes acontece isso conosco? Pedro também passou por isso. Ele negou a Jesus. Em João, no capítulo 18, ali Jesus era aprisionado. Pedro, ele ficou ali tão nervoso com aquilo que fizeram com Jesus, que ele pega a sua espada e corta ali a orelha de Malco. Jesus faz um milagre, coloca de novo a orelha do soldado romano no seu lugar e diz assim: olha, Pedro, coloca a sua espada na bainha, porque eu não hei de beber o cálice que o Pai me deu. Eu vou beber esse cálice, Pedro. Eu vou morrer, Pedro. Eu vou entregar a minha vida para a salvação de muitos. E ali a Bíblia diz que Jesus foi levado ali ao tribunal. E nessa parte Pedro começa a seguir a Jesus de longe. E ele está vendo ali o sofrimento de Jesus de longe. De repente chega uma mulher e fala assim para Pedro: tu não és
um dos discípulos de Jesus, Pedro nega pela primeira vez, ele diz: eu não sou. Aleluia a Deus. Aleluias. E depois, da segunda vez, Pedro estava ali numa fogueira se aquentando, e chega alguém ali, e fala assim: você não é um daqueles discípulos? E ele disse: não, eu não sou discípulo de Jesus. Quantas vezes nós também fazemos isso, negamos a Jesus com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Pedro, pela segunda vez, nega a Jesus. E aqui pela terceira vez, uma pessoa que viu, né, aqui a Bíblia diz, uma pessoa que viu quando Pedro cortou a orelha daquele soldado. Ele disse assim: eu não vi você lá naquele jardim com ele. Pedro negou pela terceira vez. E aí, naquele momento, o galo cantou. O galo cantou, conforme Jesus tinha dito. Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, aleluia, antes de o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E seguiu-se ali o trajeto de Jesus. Jesus foi crucificado ao redor, ao lado de 2 ladrões. E Jesus, ele é ali enterrado. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Louvado seja o nome do Senhor, conforme a sua palavra. Ele ressuscita, mas Pedro estava com o coração triste, estava magoado, porque ele, que era um dos discípulos que mais amava Jesus, ele negou ali o mestre. Ele estava triste, ele estava amargurado, ele estava sofrendo. Mas Pedro teve uma diferença de Judas, porque Judas negou a Jesus. Judas, ele traiu a Jesus, e a Bíblia diz que ele foi se enforcar. Ele não teve ali o arrependimento, ele apenas ficou ali com um remorso no seu coração. Mas Pedro não, Pedro ele ficou arrependido, ele ficou triste com aquela situação. E Jesus, como amava muito a Pedro e amava também os discípulos, Jesus ele não abandonava Pedro. E aqui no capítulo 21, foi o versículo que nós lemos, mostra o amor de Jesus para com Pedro, o amor do Senhor Jesus para com o seu discípulo. Aqui diz, é como se nós estivéssemos voltando ali para Lucas no capítulo 5. A situação é a mesma. Pedro está ali de frente do mar da Galileia, e Pedro chegou ali com mais outros 6 discípulos, e ele disse assim: olha, eu vou pescar. E os discípulos falaram: olha, nós vamos contigo, nós vamos pescar. Aqui Pedro simboliza que ele estava voltando à sua velha vida. Ele talvez pensasse: poxa, não deu certo eu seguir a Jesus, eu falhei, eu pequei, eu neguei a Jesus. Mas saibam, meus amados irmãos, a Bíblia diz: mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que nós erremos, mas Ele põe as suas mãos, Ele diz: olha, eu vou te dar uma nova chance, eu vou te dar uma nova oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Pedro, ele volta ali para pescar, ele volta a fazer o que ele fazia, ele era um pescador. A Bíblia diz que vários dos discípulos eram pescadores, e eles voltaram a pescar. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que eles ficaram pescando a noite toda e não apanharam nada. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada, meus irmãos. As nossas obras são infrutíferas. Nós não prosperamos, nós não avançamos se nós ficarmos longe de Jesus. Por isso que Jesus te ama tanto, e Ele quer que você esteja perto dEle. Ele quer que você esteja servindo bem de perto, porque Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe que a sua vida sem Ele é uma vida miserável, é uma vida de derrota, é uma vida de fracasso. Mas com Ele você é mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando foi de manhã, Jesus chegou-se ali, Jesus apresentou-se aos discípulos, e Ele disse assim: meus filhos, vocês não pegaram nada
Vocês ficaram a noite toda ali pescando e não pegaram nada. Eles falaram: não, Senhor, nós não pecamos nada. Ele disse: lançai a rede à direita e vocês vão achar muitos peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos ordena, nós somos próximos, meus queridos. A bênção do Senhor está conosco. Aleluia. Nós conseguimos avançar neste mundo cruel, nesse mundo de pessoas que negam ao nosso Deus. Mas quando nós obedecemos a Ele, quando nós lançamos a rede segundo a palavra dele, aí é garantida a nossa vitória. E a Bíblia diz que eles lançaram a rede e eles não podiam tirar, porque era muito peixe. Aleluia. Era uma multidão de peixes que vinham. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aí os olhos deles se abriram e eles falaram: é o Senhor. Porque eles voltaram à mente: isso já aconteceu uma vez e agora aconteceu de novo. Então é o Senhor. O Senhor novamente está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Era o Senhor que estava ali resgatando um missionário. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus já tinha ali preparado uns peixes que estavam ali no fogo e tinha alguns pães. Jesus falou: vinde, comei. O Senhor estava cuidando ali. Eles passaram a noite toda pescando. Talvez eles estivessem com muita fome, talvez eles estivessem cansados. Jesus cuidou ali do lado material. Aleluia. Mas depois Jesus ia cuidar do lado espiritual. Sabe, meus queridos, que Jesus cuida de nós em todas as esferas da nossa vida. Da nossa vida, aleluia, da nossa vida material, Ele cuida de nós. A Bíblia diz que os pássaros, aleluia, eles não trabalham, aleluia, e eles não fiam, mas o Senhor, aleluia, cuida deles. Como não cuidará também de nós? Aleluia, o Senhor cuida de nós. Ele que nos alimenta, Ele que nos sustenta, Ele que põe o pão de cada dia em nossa mesa. Louvado seja o Senhor. Ele que nos dá força para adquirirmos riquezas. É o Senhor quem faz todas essas coisas por nós, e nós temos que ser gratos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas depois que Jesus cuidou ali da alimentação, cuidou do físico, agora Jesus queria cuidar da alma de Pedro. Ele queria cuidar daquele discípulo que estava tão triste por ter negado a Jesus, que estava tão cabisbaixo, aleluia, por ter negado ao Senhor 3 vezes. Então Jesus, Ele chega, depois de terem comido, depois de ter alimentado a sua alma. Você alimentou o seu corpo, aleluia, agora você vai alimentar a sua alma, Pedro. Então Jesus chega para Pedro e faz uma pergunta: diz: Simão Pedro, aleluia, glórias a Deus, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? Quando Jesus usou esta palavra, nós sabemos que em grego a palavra amor, ela tem 4 significados. Existe o amor ágape, o amor filéu, o amor eros e o amor storge. Cada amor tem um significado. Quando Jesus chega para Pedro, ele pergunta para si: Pedro, você me ama? E esse amor é o amor ágape, é o amor de Deus, é o amor sacrificial. Jesus pergunta dessa maneira. Na palavra, o grego na verdade é agape, né? É agape, nós falamos ágape, mas a palavra correta é agape. Então Jesus falou assim: agapas-me, Pedro, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? Jesus pergunta para ele, e Pedro responde: o amor filéu. Ele fala assim: sim, Senhor, eu te amo. Mas esse amor que Pedro fala assim: eu amo muito o Senhor, eu amo o Senhor como meu grande amigo. E Jesus fala assim: apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, agapas-me? Você me ama com amor sacrificial? Você me ama a ponto de dar a vida por mim? Aí Pedro diz assim, responde novamente, mas com amor filéu. E Jesus, ele disse assim, como se quisesse assim: sim, Senhor, eu amo o Senhor, eu gosto muito do Senhor, o Senhor é o meu amigo. Então Jesus fala assim: aleluia, apacenta as minhas ovelhas.
Louvado seja o nome do Senhor.